Graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma estudada aqui no livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7. Começa assim. Começa Jesus fazendo uma comparação, como ele sendo a videira e Deus, o Pai, o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, o Pai corta, Deus corta. E todo o que dá fruto, Deus poda, para que dê mais fruto ainda. Engraçado, fala, o que dá fruto, ele poda. Vamos ver aqui que eu separei, o que é poda? Qual a utilidade da poda numa planta? A poda pode ser realizada para se obter diversos resultados, como, por exemplo, dar vitalidade à planta, aumentar a produção frutífera também, produzindo melhores frutas, adequar a planta, entre parênteses aqui, a árvore, a um tamanho adequado ideal para o manuseio ou manutenções, alterar a natureza da planta quanto à produção de galhos ou ramos. Então, aqui, a utilidade de uma poda numa planta é só para beneficiar a planta, para ela dar mais frutos, frutos melhores, maiores. Então, só beneficia a planta. Então, vamos continuar aqui. Então, quando ele poda, é justamente para que as pessoas são levadas à provação. Essa poda é a aprovação de que cada cristão tem na vida. Mas deixa eu continuar estudando, lendo aqui para vocês. Ele falou que a poda é para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, que é Jesus. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em Jesus. No versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, se vocês, meus amados, permanecerem em Jesus e Jesus em vocês, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O inferno, tá? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Eu posso pedir uma Ferrari? Eu posso pedir... Meus amados, Deus vai dar aquilo para vocês de acordo com o que Deus sabe que é melhor para cada um de nós. É pecado pedir uma Ferrari? Não, não é pecado pedir uma Ferrari. Mas Deus sabe se essa Ferrari vai fazer com que vocês larguem o Senhor. Tem uma passagem, não sei se é Provérbios, meus amados, que diz assim, Deus... Peço que o Senhor me dê... Peraí, eu vou procurar aqui. Achei, meus amados. Provérbios, capítulo 30, versículo do 7 ao 9. Diz o seguinte. Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar rico nem pobre. Dai-me somente o alimento que preciso para viver. Porque, se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Então, meus amados, a gente vê aqui que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Vocês podem se lembrar daquele jovem que chegou para Jesus e falou: Mestre, o que eu posso fazer para seguir-te? Ele seguiu meus mandamentos. Aí o jovem falou o que para Jesus? Mas isso eu faço desde que eu nasci. Aí Jesus olhou, conhecia o coração do jovem e falou:
venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me, que você terá um tesouro nos céus. Porque o tesouro daquele jovem estava na terra, porque ele era muito rico e ele não quis seguir Jesus. Então, a gente, quando falou aqui, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Inferno, tá? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. As palavras do Senhor. Quando a gente estuda essa doutrina, a gente sabe o que é do agrado de Deus. Então, nós que somos a videira, somos ramos na videira que dá bons frutos, através das provações do dia a dia, nós vamos perseverando e nós vamos pedindo aquilo de acordo com a vontade do Senhor. Nós que clamamos tanto pelos cônjuges que são os descrentes, que se apartaram, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 7, se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir, a própria palavra diz que ele é um descrente. Então a gente tem que deixá-lo ir. Mas nós temos que interceder por eles, porque eles são descrentes. E nós estamos aqui para santificá-los. A salvação individual, óbvio. Mas tudo que pedires em meu nome será concedido. E será concedido, que acabei de ler. Vocês pedirão o que quiseres e será concedido. Então o Espírito Santo está fazendo com que vocês estão clamando pelo cônjuge de vocês para que ele seja salvo. Ele sendo salvo, eles vão se arrepender do divórcio, eles vão entender, sendo salvo, eles vão conhecer a palavra, e a palavra vai dizer para eles o quê? Que o segundo casamento é adultério, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, e muitas outras coisas eles vão aprendendo. Então é isso que eu falo para vocês, meus amados, é estudar a sã doutrina. E para terminar, aliás, já terminou, tá? Eu tinha separado aqui algumas coisas aqui, mas deixa eu ler para vocês, nunca é demais. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz: porque virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Por que eu quis colocar esse versículo aqui? Porque eu estava num canal, aliás, eu não estava no canal, alguém que estava no canal numa live me disse isso, que tem um homem aí que prega sobre a primeira aliança, prega muito bem, fala muitas verdades, fala que a segunda aliança é adultéria, não sei se foi em caso de viuvez. Mas só que uma vez uma pessoa perguntou para ele que viveu com o marido durante muitos anos, teve filhos, formou família, casou no religioso, mas não casou no cartório. E esse marido, o primeiro, repudiou ela, porém não ter casado no cartório. Mas ela se casou com o segundo no cartório. Ela casou no cartório. E ela conheceu a palavra de Deus, esse canal dessa pessoa que prega a primeira aliança. E ela perguntou: mas eu tenho que me divorciar então do meu segundo marido para voltar para o primeiro? Porque o primeiro eu não fui casada no cartório. Aí ele falou: sim, você tem que se divorciar desse segundo marido, porque a segunda aliança é pecado aos olhos do Senhor. Você não foi casada no cartório, mas o cartório não atesta casamento. O que atesta é quando você se uniu ao seu primeiro marido, mesmo não tendo sido casado, você se tornar uma só carne. Olha só, meus amados, aonde leva a ignorância da pessoa. Esses são o tipo de canais que levam a pessoa ao adultério. Se essa mulher viveu 20 dias, 20 anos, seja o que for, o tempo que for, constitui família, mas ela nunca foi casada no cartório, e sim no religioso, seja o que for, isso não configura casamento. Essa união dela era uma porneia, era uma relação sexual ilícita. Ela estava numa fornicação, mesmo tendo constituído família. E quando ela se casou com o segundo no cartório, esse é o real casamento dela.
Aí vem uma pessoa e fala não, que ela tem que se divorciar desse segundo, porque o primeiro, mesmo ela não ter sido casada com ele, mas ela viveu muito tempo com ele. Então, meus amados, é que eu falo para vocês, tomem cuidado com o canal que vocês estão ali sendo ensinados. E essas pessoas, na maioria delas, estão cobrando mentoria. Aí vocês podem pensar assim, você quer que a gente crie no teu canal? Não, eu não estou falando isso. Estudem a Bíblia. Não creia no que eu estou falando aqui para vocês, nem que as outras pessoas estejam falando. Escutem, comprove aqui na sã doutrina. Se o que eu estiver falando não estiver de acordo com a sã doutrina, vocês vão naquele botãozinho lá, desinscrever. É isso que vocês têm que fazer. Como o apóstolo Paulo falou, se aquela pessoa que se diz ser cristã, tá? Eu acho que é 1 Coríntios 5. Se a pessoa que se diz ser cristã, mas pratica as mesmas más obras dos pagãos, dos que não são cristãos, vocês não devem nem sentar à mesa para comer com essa pessoa. Então, quando vocês estão inscritos no canal que diz que algo contrário à sã doutrina, vocês têm que ir lá naquele botãozinho lá e desinscrever. É isso que vocês têm que fazer. Tá bom, meus amados? Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês aqui mais alguma coisa. Tá bom? Fiquem os irmãos na paz de Senhor Jesus.